Salmo 19, nós vamos ler a partir do versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Assim a sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles, nos céus, pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, muito mais do que o ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os teus erros? Purifica-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero, íntegro, e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Você com certeza tem pessoas na sua vida a quem você ama. E uma coisa que você já deve ter percebido é que é impossível amar alguém sem conhecer esse alguém. E quando eu falo de conhecer a pessoa, eu falo de fato conhecer a pessoa. É impossível conhecer uma pessoa enquanto ignoramos os pensamentos dela. Vocês concordam? Conhecer alguém é conhecer os pensamentos daquela pessoa. É impossível conhecer uma pessoa enquanto nós ignoramos as ideias dessa pessoa, enquanto nós ignoramos os sentimentos dessa pessoa, os seus planos e os seus desejos. Amar alguém é conhecer os pensamentos dessa pessoa, as suas ideias, sentimentos, planos e desejos. Mas mais do que conhecer. Porque é possível conhecer e desprezar aquilo que se conhece. Amar uma pessoa é honrar os pensamentos dela. É honrar as suas ideias, os seus sentimentos, os seus planos e os seus desejos. O maior de todos os mandamentos nos ordena que nós amemos a Deus com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós temos. E se nós temos que amar a Deus, nós temos que conhecer os pensamentos de Deus. Nós temos que conhecer as ideias de Deus. Nós temos que conhecer os sentimentos de Deus, os planos de Deus, os desejos de Deus, mas mais do que conhecer. Para amarmos a Deus com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, nós devemos honrar os pensamentos de Deus, as suas ideias, os seus planos, os seus desejos. Mas como poderíamos conhecer todas essas coisas acerca de Deus para que nós pudéssemos honrar essas coisas? Ao longo desses quase 2000 anos da igreja cristã e do cristianismo, existiram teólogos que defenderam aquilo que ficou conhecido como teologia natural. Teologia natural. Teologia, como vocês sabem, é o estudo acerca de Deus. Teologia procura determinar o conhecimento de Deus, aquilo que nós podemos conhecer acerca de Deus. Teologia natural é aquele conhecimento, é aquele tipo de teologia que procura desenvolver um conhecimento de Deus, tendo como base única,
tendo como fundamento único a revelação natural de Deus. E o que é a revelação natural de Deus? A revelação natural de Deus se refere a tudo aquilo que Deus nos revelou acerca de si mesmo nas obras da criação. Essa é a revelação natural de Deus. Tudo aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo nas obras da criação, seja naquilo que nós vemos e experimentamos esse mundo, seja na nossa própria consciência. E Paulo, em Romanos, ele afirma a existência da revelação natural naquilo que nós vemos e experimentamos neste mundo. Paulo escreveu o seguinte: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, entre as pessoas, porque Deus se manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e são percebidos mediante as coisas criadas. Isso é Romanos 1, 19 e 20. E Paulo também afirma a existência da revelação natural na nossa própria consciência. Porque quando os gentios que não têm lei praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus pensamentos, que ora os acusam e ora os defendem. Deus criou o mundo e a nós, e Ele se revelou a si mesmo, tanto naquilo que nós vemos e experimentamos este mundo, quanto na nossa própria consciência. Mas a revelação natural de Deus, a revelação de Deus na criação, ela tem duas limitações. A primeira delas é que ela é pouco abrangente. A revelação de Deus na natureza não nos informa muito acerca de Deus. A gente pode pensar, por exemplo, na doutrina da Trindade. Não existe nada na natureza, não existe nada naquilo que nós vemos e experimentamos neste mundo que possa nos fazer saber que o Deus Criador é eternamente subsistente em três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe nada na natureza que nos ensine isso. Então essa é a primeira limitação da revelação natural, ela é pouco abrangente. A segunda limitação é que Deus planejou a revelação natural para o mundo e a humanidade antes da queda. Deus planejou a revelação natural para que ela fosse vista, entendida, interpretada para a humanidade antes de Adão ter pecado. Antes das pessoas serem contaminadas pelo pecado. E como nós sabemos, o único homem depois de Adão que viveu neste mundo incontaminado pelo pecado foi Jesus. E é por isso então que, ao mesmo tempo em que afirma a existência da revelação natural, Paulo afirma que homens pecadores como nós jamais poderiam derivar da revelação natural uma teologia natural que fosse minimamente correta e confiável. Paulo escreveu: pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus os manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e são percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram inúteis, fúteis das suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E é por isso que Deus os entregou à impureza sexual e ao desejo ardente de seus corações para desonrarem os seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. O que isso tem a ver com tudo aquilo que a gente tinha falado antes?
porque parece que eu me desviei do assunto, né? Eu comecei a falar, de repente, de teologia natural. O que isso tem a ver com o que nós falávamos antes? O maior de todos os mandamentos nos ordena que nós amemos a Deus com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós temos. Isso quer dizer que nós devemos conhecer e honrar os pensamentos de Deus, os seus sentimentos, os seus planos e os seus desejos. Mas como nós poderíamos amar a Deus dessa forma, se é impossível que nós conheçamos essas coisas acerca de Deus a partir da revelação de Deus na criação? Como é possível que nós conheçamos os pensamentos de Deus para que nós os honremos? Se é impossível que nós, pecadores que somos, consigamos derivar da revelação natural de Deus um conhecimento que seja de fato confiável, porque Paulo diz que é impossível fazer isso. Homens pecadores como nós pegam a revelação natural de Deus, deturpam ela e a transformam em idolatria. Onde poderíamos conhecer os pensamentos de Deus, as suas ideias, os seus sentimentos, os planos, desejos, para honrar essas coisas? Se você está pensando na Escritura como uma boa fonte a partir da qual a gente pode aprender os pensamentos de Deus, você não está longe do reino de Deus. Dentro das várias disciplinas da teologia, a Escritura é chamada de revelação especial de Deus, em contraste com a sua revelação natural. A Escritura é a revelação especial de Deus porque é nela que nós encontramos descritos com clareza os pensamentos de Deus, as suas ideias, planos e desejos. O Salmo 19 nos ensina a honrarmos a Deus com base na sua revelação natural. Mas esse salmo também nos ensina que a revelação natural é insuficiente. É por isso que depois de nos conclamar a nos deleitarmos na glória de Deus estampada na criação, Davi nos convida a conhecermos a lei de Deus. Davi nos convida a conhecermos os mandamentos de Deus. E não apenas a conhecer, mas a honrar a lei de Deus, a honrar os mandamentos de Deus, os seus preceitos. Amar a Deus é honrar os seus pensamentos, as suas ideias, os seus planos, os seus desejos. E quando nós honramos a palavra de Deus, porque a gente tem que entender aqui a lei de Deus como se referindo à totalidade da palavra de Deus. Quando nós honramos a totalidade da palavra de Deus pela nossa obediência a ela, Deus nos recompensa. Deus faz com que, ao honrarmos a sua palavra, nós sejamos beneficiados com a salvação revelada nessa palavra. Amar a Deus com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós temos envolve nos beneficiarmos da salvação que Ele nos dá. Nessa noite, o Espírito Santo convoca a todos nós para que nós nos deleitemos na glória divina que foi por Ele estampada na criação. Mas mais do que isso, nessa noite o Espírito Santo nos conclama para que por toda a nossa vida nós honremos a palavra de Deus e nos beneficiemos da salvação que nela está revelada. Então, ouça a conclamação do Espírito Santo no Salmo 19. Deleite-se na glória divina estampada na natureza e beneficie-se da salvação revelada na Escritura. Nos primeiros 6 versículos desse salmo, Davi nos convida a nos deleitarmos na glória de Deus, que foi estampada na natureza, na criação. E os versos seguintes, versículo 7 até o 14, eles nos conclamam a nos beneficiarmos da salvação
revelada na Escritura. E se nós desconsiderarmos a humanidade como a criação, como a coroa da criação de Deus, não existe outro elemento da criação de Deus que exiba tanto a sua glória quanto o céu. É por isso que Davi começa falando acerca do céu. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a grandeza da obra das mãos de Deus. Os céus são como uma vitrine, através da qual nós observamos a grandeza de tudo aquilo que Deus criou no restante do nosso sistema solar. Os céus são como uma vitrine através da qual nós observamos a grandeza de tudo aquilo que Deus criou na nossa galáxia e no restante do universo. Um dos meus passatempos preferidos é assistir no YouTube canais que tratam acerca de ciência. Normalmente os canais que eu acompanho são canais estrangeiros, porque daí eu já aproveito e treino o meu inglês. E os meus canais preferidos de ciência são exatamente aqueles que tratam acerca de física e astronomia. Nós estamos no sistema solar, tá? E o nosso sistema solar está localizado na Via Láctea, que é a nossa galáxia, a galáxia onde nós nos encontramos. Vocês sabem qual é a extensão da Via Láctea, o tamanho da Via Láctea? 100.000 anos-luz. Mas o que significa 100.000 anos-luz? Significa que a luz demora 100.000 anos para atravessar a Via Láctea de um lado para o outro. E a luz, vocês sabem, é rápida. A luz viaja a 300.000 quilômetros por segundo. A cada segundo, a luz percorre 300.000 quilômetros. E ainda assim, a luz leva 100.000 anos para atravessar a Via Láctea de um lado para o outro. Existem cerca de 300 bilhões de estrelas na Via Láctea. Iguais ou maiores do que o nosso Sol. 300 bilhões de estrelas apenas na nossa galáxia. A estrela que está mais perto de nós, com exceção do nosso próprio Sol, aqui, ela é chamada de Próxima Centauri. Ela está a 4.000 anos-luz de distância de nós. Isso quer dizer que se nós quiséssemos colonizar os planetas que circundam esse sistema solar, Próxima Centauri, nós levaríamos 4.000 anos para chegar até lá, caso nós conseguíssemos viajar na velocidade da luz, o que é algo impossível. Estima-se que no universo observável existam cerca de 200 bilhões de galáxias. Agora não estou falando de estrelas, estou falando de galáxias. 200 bilhões de galáxias, muitas delas maiores do que a Via Láctea. E que no universo observável existam 10 sextilhões
de estrelas iguais ou maiores que o Sol. Esses são apenas alguns números que mostram a vastidão da criação de Deus. O quão vasta e enorme é a criação de Deus, que Ele colocou como demonstração do seu poder na vitrine que é o céu. E a gente poderia falar como uma estrela, quando ela explode como uma supernova, em poucos segundos, nessa explosão, essa estrela libera mais energia do que o Sol em toda a sua existência. E a gente poderia falar como, depois dessa explosão, o núcleo dessas estrelas formam buracos negros e estrelas de nêutrons. E a gente poderia falar como esses buracos negros e estrelas de nêutrons depois vão formar quasares, blazares, pulsares e magnetares, que são objetos, corpos celestes, que simplesmente nos matariam caso nós chegássemos a alguns quilômetros de distância deles. Nós não conseguimos apreciar toda a majestade do céu noturno por causa de toda a poluição luminosa que existe nas grandes cidades. Mas imagine se você vivesse no mundo antigo, onde a única iluminação pública, ou melhor, onde não houvesse iluminação pública noturna, onde a única coisa que ilumina a noite escura é a lua e as estrelas. Então você veria a grandeza da obra de Deus nos céus. Mas agora vocês talvez estejam pensando, não é exatamente a grandeza e a majestade do universo que são usadas pelos cientistas como prova do Big Bang, como prova de que tudo aquilo que existe apenas por um acaso, existe apenas por acidente? Sim, é verdade. Toda a grandeza do universo é usada pelos cientistas para negar a existência de Deus. E a gente não deveria de ficar alarmado ao perceber isso, porque Paulo escreveu em Romanos que é isso mesmo que homens pecadores como nós fazem. Paulo disse lá em Romanos, eu li para vocês a introdução da mensagem, que tendo acesso à revelação de Deus na criação, os homens negam a revelação de Deus. Eles deturpam a revelação de Deus. Porque eles amam o seu pecado e eles odeiam a Deus. Mas nós que fomos salvos pelo Evangelho, nós agora olhamos para a criação, em especial os céus, e nós vemos neles a glória de Deus revelada em toda a sua majestade, em todo o seu poder, em toda a sua sabedoria. E então a gente poderia pensar, a gente poderia raciocinar. Imagina a nossa galáxia, 100 mil anos-luz de extensão. 200 bilhões de estrelas apenas a nossa galáxia. O Deus que fez tudo isso, com poder e sabedoria, este Deus que agora, através de Jesus, é o nosso Deus e Pai, que criou e governa todo esse universo vasto e majestoso. O nosso Deus e Pai, Criador e sustentador de todo o universo, não teria Ele poder para cuidar das nossas vidas?
O nosso Deus e Pai não é sábio o suficiente e bondoso o bastante para nos dar, junto com Cristo, todas as coisas boas que Ele mesmo criou e planejou desde a criação do mundo? Ele não é sábio o suficiente, bondoso o bastante para nos salvar das nossas tribulações e providenciar para nós aquilo que nos é necessário. Não é à toa que Davi afirma que se nós observarmos a glória de Deus na criação, nós ouviremos a voz do próprio Deus nos falando e nós aprenderemos a sua sabedoria. Versículo 2. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Onde não se ouça a voz de quem? Onde não se ouça a voz de Deus nos falando através da criação. É claro que diante da glória de Deus estampada nos céus e no restante da criação, a resposta a todas as perguntas que nós fizemos antes é um sonoro sim. Sim, o nosso Deus e Pai, Ele tem todo o poder para cuidar das nossas vidas. O nosso Deus e Pai é sábio o suficiente e bondoso o bastante para nos salvar das nossas tribulações e providenciar para nós tudo aquilo que nós temos necessidade. Ele é sábio o suficiente, bondoso o bastante para nos dar, junto com Cristo, todas as demais coisas boas que Ele mesmo criou e planejou desde a criação do mundo. Basta que nós confiemos nele. Basta que nós confiemos nele e busquemos o seu reino e a sua justiça com prioridade nas nossas vidas. Não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo muito mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, pois, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não sei se vocês perceberam, mas Jesus se propõe aqui a fazer um exercício de teologia natural, nesses versículos que eu acabei de ler para vocês. Jesus, como homem perfeito que ele é capaz de olhar para a natureza e derivar dela a revelação de Deus estampada ali. E ele deriva dali um conhecimento verdadeiro e confiável de quem Deus é e de como Deus age. Sendo que Deus cuida tão bem dos passarinhos, e até mesmo das flores que estão no campo, Ele certamente terá um cuidado ainda maior pelos seus filhos. Normalmente nós pensamos que essas palavras ditas por Jesus, que a promessa que Jesus fez ali, se limita apenas à alimentação e ao vestuário. Nós pensamos que se limita apenas isso, alimentação e vestuário, porque é isso que Jesus cita nessa passagem. Jesus cita comida, bebida e o vestuário. E por muito tempo, realmente, eu pensei que essa passagem se limitava
apenas isso. Ali Jesus está prometendo apenas o quê? Apenas água para beber, apenas comida para nós nos alimentarmos e apenas a veste para os nossos corpos. Mas mais recentemente eu mudei a minha interpretação acerca dessa passagem. Eu creio que essa promessa feita por Jesus de que o Pai sustenta e cuida dos seus filhos que o buscam possui uma aplicação muito mais ampla do que apenas a alimentação e vestuário. A alimentação e vestuário são citados por Jesus apenas como exemplos das coisas que nos são necessárias. Se confiarmos em Deus da mesma forma que uma criança pequena confia no seu pai e buscarmos o seu reino e a sua justiça com prioridade nas nossas vidas, o próprio Deus vai providenciar para nós todas as coisas que nos são necessárias para as nossas vidas aqui neste mundo. E o que é necessário para que nós vivamos este mundo? Alguns precisam de cura. Porque se Deus não os curar, eles não vão viver nesse mundo, eles vão morrer. Você precisa de cura, Ele vai providenciar cura. Porque se Deus cuida dos passarinhos e das flores do campo, por que Ele não cuidaria dos seus filhos? Você precisa de saúde, Ele vai providenciar saúde. Tudo aquilo que você precisa, Ele vai providenciar. E mais do que isso, todas aquelas coisas boas que Ele criou, planejou desde a criação, todas essas coisas são tuas em Cristo Jesus. Todas as promessas de bênção que existem da parte de Deus são tuas em Cristo Jesus. Mas para conquistar todas essas coisas, é necessário confiar em Deus. É necessário confiar em Deus com uma fé inabalável, com uma fé que olha para a criação e reconhece na criação o Criador que recompensa a todos aqueles que o buscam. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Porque por meio dela os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, nós entendemos o quê? Nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que é visível não foi feito do que se vê. Aí eu pulo do versículo 6, do versículo 3 para o versículo 6, lá em Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe, e não apenas que Ele existe, creia que Ele recompensa aqueles que o buscam. Como nós vimos na série de pregações que fizemos em Hebreus, os heróis da fé descritos no capítulo 11, eles não eram perfeitos. Por vezes eles falharam, por vezes a fé deles falhou, mas mesmo tendo falhado, a fé deles era uma fé perseverante. Mesmo com falhas. Mesmo naqueles momentos em que eles duvidavam. Eles duvidavam, sim. Abraão duvidou que Deus era poderoso o suficiente para fazer com que Sara engravidasse. Abraão duvidou. Por isso que ele teve um filho com Agar. Mas mesmo na dúvida dele, mesmo nesse caso de incredulidade da sua fé, a fé dele foi uma fé perseverante. Foi uma fé
insistente. Mesmo diante das maiores dificuldades, a fé deles perseverava, a fé deles insistia. Eles não desistiram. Mesmo diante das impossibilidades dessa vida, eles não desistiram, eles continuaram, eles foram firmes até o final. Se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça com prioridade nas nossas vidas, em primeiro lugar, confiando que Ele providenciará aquilo que nós temos necessidade, se pedirmos a Ele com fé insistente e perseverante todas as coisas boas que Ele criou e prometeu na sua palavra, Deus vai nos abençoar. Por quê? Porque Ele recompensa a todos aqueles que o buscam com esse tipo de fé insistente e perseverante. Versículos 4, 5 e 6. A sua linha, o seu horizonte se estende por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo. Neles, nos céus, pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, do leste até a outra, até o oeste, e o seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. Deus modelou a terra, o céu e o sol para que eles funcionassem de uma forma harmoniosa. E assim como Deus modelou a terra com sabedoria, a terra, o céu e o sol, para que eles funcionassem de uma forma harmoniosa, assim também Deus ordena as nossas vidas com harmonia e perfeição. Deus ordena as nossas vidas com harmonia e perfeição. E se ainda não vemos as nossas vidas ordenadas de forma harmoniosa e perfeita, é porque Deus ainda não terminou de trabalhar em nós. Vocês se lembram da pregação na semana passada? Quando nós oramos a Deus pedindo socorro e ajuda, Ele move céus e terra a nosso favor, mas Ele faz isso escondido de nós. Quando menos esperarmos, Deus trará à luz tudo o que Ele está fazendo a nosso favor enquanto nós oramos a Ele. E então nós veremos que Deus faz tudo perfeito no seu devido tempo. Então nós veremos as nossas vidas ordenadas com harmonia e perfeição. O finalzinho do versículo 6 diz que nada se esconde do calor do sol. Nós não precisamos nos preocupar e nem nos desesperar no meio das nossas aflições e necessidades, porque assim como nada se esconde do calor do sol, nada nas nossas vidas se esconde do conhecimento, do poder, da sabedoria, da bondade e do amor do nosso Deus e Pai. Nada se esconde. Nas nossas vidas, nada se esconde de Deus. Quando nós oramos a Deus, nós oramos a Ele com o conhecimento de que Ele já conhece todas as coisas que estão no nosso coração. Quando nós oramos a Deus, nós oramos com o conhecimento de que Ele já sabe todas as coisas que nós precisamos e queremos desesperadamente. Quando nós oramos a Deus, nós oramos a Ele com conhecimento de que Ele se importa muito mais conosco do que Ele se importa com os bilhões de galáxias e com os sextilhões de estrelas. Nós oramos com conhecimento de que Ele se importa muito mais conosco do que Ele se importa com os pássaros e com as flores do campo.
Em Mateus, no Sermão do Monte, antes de Jesus ensinar a chamada oração do Pai Nosso, Jesus diz que nós não devemos orar como gentios, que pensam que serão ouvidos pela muita repetição das suas palavras. E a gente pode interpretar aquilo ali como de forma errada. A gente pode interpretar que Jesus está dizendo ali que a gente não deve repetir as nossas orações a Deus. Mas não é isso que Jesus está dizendo ali. O que Jesus está dizendo é que nós não devemos orar a Deus como os gentios, como os incrédulos. Os incrédulos, quando eles apelam a Deus, quando eles chegam a apelar a Deus, eles não apelam a Deus sabendo que Deus sabe tudo acerca da vida deles. Quando os incrédulos chegam a orar a Deus, tamanho o seu desespero, eles oram a Deus não sabendo que Deus sabe tudo aquilo que eles precisam. E é por isso então que eles se cansam repetindo e repetindo e repetindo, porque eles pensam que o Deus para o qual eles estão orando não sabe nada acerca da vida deles. Nós, quando oramos a Deus, sabemos que Deus conhece tudo a nosso respeito, que Deus conhece as nossas necessidades, que Deus conhece aquilo que nós precisamos, que Deus conhece aquilo que nós queremos. De novo, a gente não pode pensar que aquelas palavras de Jesus ali estejam nos proibindo de sermos insistentes na oração, de repetirmos as nossas orações diante de Deus, porque em Lucas, Jesus conta 2 parábolas que falam exatamente acerca da insistência na oração. De ir a Deus todos os dias a favor das mesmas coisas, até que Ele nos conceda aquilo que nós estamos pedindo. Assim como o nosso Deus e Pai sustenta e cuida dos passarinhos e das flores do campo, Ele terá muito mais cuidado e carinho conosco, que somos seus filhos. E Ele nos dará as suas bênçãos e as suas promessas. Aceite o convite de Davi nesse salmo e deleite-se na glória de Deus estampada na natureza. Aprenda com a glória de Deus estampada na natureza e use esse aprendizado para aumentar a tua fé e a tua confiança em Deus. Se Deus cuida tão bem dos passarinhos, Ele certamente vai cuidar muito mais de mim. Use o conhecimento de Deus que você adquire através da tua observação da natureza. Use esse conhecimento de Deus para fortalecer e para aumentar a tua fé e a tua confiança em Deus. Deleite-se na glória de Deus estampada na natureza e aprenda com ela. Mas como nós falamos na introdução dessa mensagem, a revelação natural de Deus não nos basta. Nós precisamos da revelação especial de Deus na Escritura. Prova disso é que se Jesus não tivesse dito aquelas palavras em Mateus 6, acerca dos passarinhos e acerca das flores do campo, nós jamais saberíamos daquilo ali. Se Jesus não tivesse nos informado daquilo ali, nós até olharíamos para os passarinhos e para as flores do campo, mas jamais derivaríamos desse conhecimento uma teologia que nos informa que Deus tem muito mais cuidado pelos seus filhos. Então, a revelação natural de Deus na criação não nos basta. Nós precisamos da revelação especial de Deus na Escritura. E é por isso que Davi, nos próximos versos, ele vai enfatizar a lei de Deus, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor e os juízos do Senhor. Todas essas expressões, elas devem ser entendidas como se referindo à totalidade da palavra de Deus. Porque como nós vimos
na introdução dessa mensagem, é na totalidade da palavra de Deus que nós conhecemos e aprendemos a honrar os pensamentos de Deus, as suas ideias, os seus sentimentos, planos e desejos. E quando nós honramos a totalidade da palavra de Deus, pela nossa obediência a ela, nós acabamos nos beneficiando a nós mesmos. Porque a lei de Deus e os seus mandamentos foram ordenados por Deus, não para o nosso mal, mas para o nosso bem. Quando honramos e obedecemos a totalidade da palavra de Deus, nós nos beneficiamos com a salvação que Ele nos revela na Escritura. E como nós antes já citamos o Evangelho como fonte da nossa salvação, não há por que pensar que nós estejamos aqui defendendo um tipo de salvação, um sistema de salvação pelas obras da lei. Pelo contrário, nós defendemos que a salvação ocorre apenas por meio da fé. Fé esta que é depositada em Jesus apenas. Mas a mesma fé que nós depositamos em Jesus, ela deve se mostrar ativa na obediência aos mandamentos de Jesus. Porque o próprio Jesus disse o seguinte: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Se nós quisermos permanecermos no amor de Cristo e do Pai, nós devemos obedecer os mandamentos de Cristo. E adivinha só, os mandamentos de Cristo nada mais são do que os mandamentos do Pai. Porque tudo aquilo que Jesus falou unicamente por ordem do Pai. Nos versículos 7 até o 9, Davi afirma que se nós honrarmos a palavra de Deus, obedecendo-a em toda a sua totalidade, nós nos beneficiaremos da salvação de Deus que Ele nos revelou na Escritura. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Vocês notaram que a palavra obediência não aparece aqui, mas ela está subtendida aqui, ela está implícita aqui. Porque como a lei do Senhor poderia refrigerar a nossa alma se nós não colocarmos a lei do Senhor em prática? Como a lei do Senhor poderia nos trazer algum benefício se a lei do Senhor permanece fora de nós? E nós nada temos com ela, ignorada por nós. Como a lei do Senhor poderia nos trazer algum benefício se nós ignoramos ela? Então a obediência está implícita aqui. Você está com a alma cansada e sobrecarregada com as aflições e as tristezas dessa vida? A lei do Senhor é perfeita. E quando a lei do Senhor é obedecida, ela refrigera e restaura a nossa alma cansada e sobrecarregada. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Você se encontra numa encruzilhada e está confuso, você não sabe o que deve fazer, você não sabe qual decisão deve tomar. O testemunho do Senhor, ou seja, tudo aquilo que Ele ordena que você obedeça, que você faça, o testemunho do Senhor é fiel, é verdadeiro, é confiável. E quando você com fé se esforça para obedecer tudo aquilo que Deus te ordena, você receberá toda a sabedoria que você precisa para ordenar a sua vida e tomar todas as decisões
corretas. O testemunho do Senhor é fiel. E Ele dá sabedoria aos simples, Ele dá sabedoria aos inexperientes, Ele dá sabedoria àqueles que não sabem o que devem fazer da sua vida. Você está com o coração entristecido, amargurado, angustiado? Os preceitos do Senhor são retos. E quando eles são postos em prática, eles vão trazer alegria ao teu coração entristecido. Uma alegria muito superior à alegria que o mundo e o pecado te oferecem. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Estar com os olhos escurecidos, na cultura hebraica, na linguagem do Antigo Testamento, significa estar sem forças, sem vitalidade, significa estar às portas da morte. Seja literalmente, a pessoa está prestes a morrer porque a saúde dela está tão debilitada, ou uma morte no sentido figurado. Aquela morte em que está tudo bem com a tua saúde, mas por dentro você se sente morto. As tuas lutas são tantas que você se sente fraco, sem força e quase à morte. O mandamento do Senhor é puro. E se você o obedecer, você será purificado de todo pecado. E ao ser purificado de todo pecado, você também será purificado de toda a dúvida que te fez esquecer do amor e da fidelidade do teu Deus e Pai. E então os teus olhos serão iluminados, a tua força será restaurada, a tua vitalidade será renovada. Você se sente inseguro quanto ao que o futuro te reserva? Você tem medo do que pode acontecer com você amanhã? Versículo 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. O temor do Senhor que se mostra através da obediência à sua palavra, ele é límpido, ele permanece eternamente. E se o temor do Senhor permanece para sempre, aqueles que temem ao Senhor, obedecendo em tudo, também permanecerão para sempre, também permanecerão eternamente. Se você temer ao Senhor, você não precisa temer o que o futuro te reserva. Se você temer a Deus, você não precisa ter medo do que o futuro te reserva. Porque o teu futuro está nas mãos do teu Deus e Pai, que te ama tanto a ponto de ter entregue à morte o seu Filho unigênito. Tema ao Senhor e você não terá razão nenhuma para temer o que o futuro te reserva, pois o teu futuro não é propriamente teu. O teu futuro pertence
ao teu Deus e Pai? Você se sente tentado pelo pecado e tem se mostrado fraco diante das tentações? Versículo 9, a metade final. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, são firmes, são confiáveis, e colocando-os em prática, a tua vida será marcada pela justiça que agrada ao Senhor, e você terá o poder para resistir à tentação e ao pecado. Não é à toa que com todos esses benefícios, refrigério para o cansado, sabedoria para o inexperiente, alegria para o triste, vitalidade para o fraco, segurança eterna para aquele que tem medo do futuro e vida justa para aquele que precisa e deseja santificação, não é à toa que com todos esses benefícios, a revelação especial de Deus, a totalidade da sua palavra é mais desejável do que as maiores riquezas e do que os prazeres que este mundo nos oferece. Versículo 10, eles são mais desejáveis do que o ouro, sim, muito mais do que o ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Todo e qualquer pecado que existe não passa de uma deturpação dos propósitos originais de Deus na criação. E como toda deturpação é inferior. Né? Você tem o produto original e você tem o produto pirata. Produto falsificado. Qual é o que tem melhor qualidade? O original ou o pirata? O original ou o falsificado? O de maior qualidade qual é? O original, né? Porque se o de maior qualidade fosse o falsificado e o pirata, ele seria o original, e o original, que é de baixa qualidade, seria o pirata. Por definição, aquilo que é original é sempre superior. Então, todo e qualquer pecado que existe não passa de uma deturpação dos propósitos originais de Deus na criação. E como toda deturpação, o máximo que o pecado pode nos oferecer fica muito aquém do que Deus promete que nos dará como bênção aqueles que lhe obedecem. Então, não se contente com o pecado. Muitas vezes, quando vai se pregar contra o pecado, se diz que nós devemos nos contentar com a vontade de Deus. A gente não deve pecar, nós devemos nos contentar com a vontade de Deus. Embora quem fale dessa forma tenha boa intenção, mas esse tipo de linguagem está errada, porque se eu devo me contentar com a vontade de Deus, isso significa que a vontade de Deus é inferior ao pecado. Porque o contentar-se com algo sempre implica que eu poderia ter algo superior, eu poderia ter algo melhor, mas eu vou me contentar com isso que eu tenho agora, que é inferior. Então, embora quando alguns pastores e pregadores, quando eles estão falando acerca do pecado, contra o pecado, eles dizem que os filhos de Deus devem se contentar com a vontade de Deus e não pecar, eles estão falando de forma errada. A forma correta de falar é: não se contente com o pecado. Não fique satisfeito com o pecado, porque Deus te oferece muito mais do que o pecado te oferece. Não se contente com o pecado, porque se você se contentar com aquilo que o pecado te oferece, você vai deixar de experimentar toda a gama de prazeres e bênçãos que Deus promete na sua palavra. Então é necessário que você deseje com todo o teu coração e com todas as tuas forças toda a vontade de Deus para a tua vida. É necessário que de fato esse versículo 10 aqui seja uma realidade na tua vida. É necessário que para você a palavra de Deus seja mais desejável do que o ouro,
do que o ouro mais puro, mais fino que possa existir. É necessário que para você a palavra de Deus seja muito mais desejável do que todos os prazeres que o pecado pode te oferecer. Mas mais do que desejar, mais você deve... A palavra de Deus, ela tem que ser muito... A nossa reação à palavra de Deus deve ser muito mais do que o mero desejo, do que o mero conhecimento. A nossa relação com a palavra de Deus deve ser de honra, deve ser de obediência. Honre e obedeça com todo o teu coração e com todas as suas forças a totalidade da palavra de Deus. Porque você será recompensado por Deus, já aqui, neste mundo e também eternamente. Versículo 11, também por eles, pelos mandamentos de Deus, pela lei de Deus, pela palavra de Deus, é admoestado o teu servo, e em guardar os mandamentos de Deus, em guardar o temor do Senhor, em guardar os preceitos do Senhor, a grande recompensa. A palavra de Deus, quando ela é posta em prática, ela nos adverte contra qualquer desvio da lei de Deus. Mesmo aqueles desvios que nos parecem insignificantes. Porque realmente há desvios que nos parecem insignificantes. Por exemplo, tanto o assassinato quanto a mentira são pecados. Mas vocês vão concordar comigo de que a mentira, quando comparada com o assassinato, parece ser insignificante, né? Você mentiu para alguém, você pecou contra Deus e contra essa pessoa. Agora, se você tivesse matado aquela pessoa, o teu pecado seria muito maior. A palavra de Deus, quando nós colocamos ela em prática, ela nos adverte contra qualquer desvio da lei de Deus, mesmo aqueles que nos parecem ser insignificantes. E uma vida assim transformada pelo poder do Espírito Santo, uma vida que se importa em obedecer desde os maiores mandamentos de Deus até os menores, essa vida é recompensada com a segurança da salvação eterna. Porque muitas vezes nós lutamos com a questão da segurança. Muitas vezes nós ficamos em dúvida. Será realmente que eu sou salvo? Será realmente que eu sou filho de Deus? Será que realmente os meus pecados foram perdoados? Muitas vezes nós lutamos com a certeza, com a segurança da salvação, exatamente porque nós falhamos na obediência a Deus. Nós nos deixamos levar pelo pecado. E quando isso acontece, nós somos, a todo momento, atacados com dúvidas acerca da nossa salvação. Mas quando nós permitimos que a palavra de Deus nos advirta contra o pecado, qualquer dúvida que surge é rapidamente derrotada pela certeza, pela segurança de salvação que pertence àqueles que obedecem a Deus. Além da recompensa, da certeza da salvação, nós somos recompensados com as bênçãos que Deus deseja derramar sobre nós já agora. E algumas dessas recompensas nós já vimos na pregação de hoje. Refrigério para o cansado, sabedoria para aquele que está em dúvida, alegria para o triste, vitalidade para o fraco, segurança eterna para aquele que teme o futuro e vida justa para aquele que precisa e deseja a santificação. Essas são algumas das recompensas que Deus dá àqueles que lhe obedecem.
em os guardar, em guardar os mandamentos de Deus, a grande recompensa. Mas existem outras recompensas, além dessas que nós já vimos. E em pregações passadas, nos vários salmos que nós já vimos, nós observamos que Deus promete responder positivamente às orações que são feitas pelas pessoas que o obedecem. Em vários salmos nós já vimos isso, e em muitos outros que nós veremos ainda, essa é uma verdade ressaltada. Deus promete responder positivamente às orações que são feitas por aqueles que o obedecem. Mas hoje nós não vamos pensar nesses muitos salmos que nós já vimos. Hoje nós vamos pensar um pouco acerca das palavras do próprio Jesus. Jesus disse o seguinte, em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora para secar, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos e são jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será concedido. É necessário que nós demos fruto para Deus o Pai. E nós damos fruto para Deus o Pai na medida em que nós permanecemos ligados a Jesus e na medida em que as palavras de Jesus permanecem em nós. Agora, como é que nós permanecemos ligados em Jesus? Como é que as palavras de Jesus permanecem em nós? É óbvio que nós permanecemos ligados em Jesus através da nossa fé. Mas não através de qualquer fé. Porque no Evangelho de João, muitas pessoas creram em Jesus. No finalzinho do capítulo 2, diz que Jesus fez muitos sinais e muitos judeus que viram aqueles sinais creram em Jesus. Mas João acrescenta o seguinte, mas o próprio Jesus não confiava neles, o próprio Jesus não tinha fé neles, porque Jesus sabia que a fé que eles professavam ter não era uma fé verdadeira. Em João capítulo 8, muitos creram nas palavras de Jesus. E Jesus termina dizendo que aqueles que creram nele não haviam crido nele de fato, porque eles permaneciam como filhos do diabo. Nós permanecemos ligados a Jesus através da nossa fé, mas não qualquer fé. Através daquela fé que obedece às palavras de Jesus. A evidência de que nós estamos ligados a Jesus é a nossa obediência às suas palavras. E as palavras de Jesus são as mesmas palavras do Pai, porque Jesus falou apenas aquilo que o Pai havia lhe ordenado. A recompensa. Então, não sei se vocês estão entendendo o meu ponto aqui. Eu vou repetir o versículo final aqui. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes
e vos será feito. Nós permanecemos em Jesus através dessa fé que obedece às palavras de Deus. A recompensa para aquele que obedece à palavra de Deus na sua totalidade, disse Jesus, a recompensa é a certeza de que as suas orações serão respondidas positivamente pelo Pai. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permanecermos em Jesus e as palavras de Jesus permanecerem em nós, pediremos tudo o que quisermos. E tudo aquilo que nós pedirmos será feito. É óbvio que tudo aquilo que pedirdes se refere a tudo aquilo que a palavra de Deus afirma ser bom, agradável e desejável. Se eu encontrar qualquer promessa na palavra de Deus, e eu estiver ligado a Jesus, e as palavras de Jesus estiverem em mim, permanecerem em mim, eu vou pedir a Deus aquela promessa, e me será feito. Em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja plena. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as demais coisas? Pois todas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, também é por meio dele o amém, que é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Também, versículo 11, por eles é demonstrado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Sim, existe grande recompensa em observar, em obedecer a palavra de Deus na sua totalidade. Versículos 12 e 13. Quem pode entender os seus erros? Purifica-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhoreie de mim. Então serei sincero, íntegro, e ficarei limpo de grande transgressão. Além de nos garantir que Deus responderá positivamente às orações que fazemos a Ele, em nome de Jesus, a obediência à palavra de Deus, na sua totalidade, nos santifica. Nós somos santificados pela nossa obediência à palavra de Deus. E essa santificação, ela se mostra tanto nos pecados que nós cometemos de forma involuntária, que nós cometemos sem saber que estamos pecando, quanto naqueles pecados que nós cometemos por querer, por rebeldia.
O versículo 12 trata acerca daqueles pecados que nós cometemos sem que nós tenhamos conhecimento que estamos pecando. Quem pode entender os seus erros, purifica-me tu, ó Deus, daqueles que me são ocultos, daqueles erros que eu estou cometendo e eu nem sei que estou errando. Mas como é que essa purificação vai acontecer? Desses erros que eu nem tenho conhecimento de que eu estou cometendo. É por meio da obediência à palavra de Deus. A própria palavra de Deus, ela vai nos advertir contra os pecados que nós cometemos sem perceber. E então a nossa obediência a Deus e a nossa santificação será aperfeiçoada. O versículo 13 trata daqueles pecados que nós cometemos porque nós queremos pecar. Daqueles pecados que nós sabemos que estamos pecando e a gente pensa na consequência de cometer aquele pecado e a gente diz, dane-se, eu vou pecar mesmo assim. Aqueles pecados que nós cometemos por rebeldia. Também da soberba guarda o teu servo, dessa soberba que se arroga o poder de pecar livremente contra Deus, de pecar de forma, como diz a linguagem do Antigo Testamento, com as mãos erguidas para Deus, sem se importar com aquilo que Deus diz, de forma rebelde. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se torne senhora sobre mim. Então eu serei sincero. Uma melhor tradução para sincero aqui é íntegro. Então serei íntegro e ficarei limpo de grande transgressão. Com relação aos pecados que nós cometemos por rebeldia, a palavra de Deus, ela vai agir em nós pelo poder do Espírito Santo. E ela vai nos conduzir em direção ao temor do Senhor. De modo que nós não mais nos rebelaremos contra Deus e não mais cometeremos esses pecados por rebeldia contra Ele. A lei de Deus, ela é essencial para a nossa santificação, porque o processo de santificação não envolve apenas parar com o pecado. A santificação não é apenas parar com o pecado. A santificação é substituir o pecado com algo positivo ordenado pela lei de Deus. É assim que funciona a santificação. Então, se um ladrão, um assaltante, se converte a Deus, se converte a Jesus, não basta que ele pare de roubar e assaltar. Se assustou? Se um assaltante, se um ladrão se converte a Jesus, não basta que ele pare de assaltar e roubar. É necessário que ele comece a fazer algo produtivo. É necessário que ele trabalhe com as suas mãos. Mas não apenas que ele trabalhe com as suas mãos. Porque antes, quando ele roubava, quando ele assaltava, ele tirava a força de outras pessoas aquilo que não pertencia a ele. Ele roubava o celular das pessoas, ele roubava o carro das pessoas. Ele tirava a força dessas pessoas aquilo que não pertencia a ele. Agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar para que ele tenha o suficiente para sustentar a si mesmo e para repartir com os outros aquilo que pertence a ele. Antes ele tirava a força dos outros aquilo que não pertencia a ele. Agora, como um filho de Deus, ele deve repartir com os outros aquilo que pertence a ele. É o contrário. Eu estou aqui apenas repetindo aquilo que Paulo escreveu em Efésios 5. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe com as suas próprias mãos para que tenha com que repartir com aquele que nada tem. A santificação não é apenas parar com o pecado. A santificação é substituir o pecado
com o exato oposto que a lei de Deus ordena. Se eu percebo um pecado na minha vida, eu tenho que procurar na lei de Deus aquilo que Deus ordena que seja contrário àquilo que eu estou pecando. E então eu devo parar de pecar, e no lugar do pecado eu devo começar a fazer aquilo que a lei de Deus ordena. A lei de Deus é essencial para a nossa santificação, porque o processo de santificação não envolve apenas cessar com o pecado. O processo de santificação envolve substituir o pecado com uma ação ordenada pela lei de Deus, uma ação que contrarie aquele pecado que nós cometíamos. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus e quanto mais nós orarmos a Deus e nos dispusermos a obedecê-lo, mais nós progrediremos na santificação. E quanto mais nós progredirmos na santificação, maior será o nosso amor por Deus. Pois as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas meditações serão cada vez mais aceitáveis e agradáveis a Deus. Sejam agradáveis, versículo 14, as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e Redentor meu. A única maneira pela qual as minhas palavras serão agradáveis a Deus, a única forma pela qual a meditação do meu coração será agradável a Deus, a única forma pela qual as minhas ações, não está aqui no versículo 14, mas a gente pode incluir, a única forma pela qual as minhas ações serão agradáveis e aceitáveis a Deus é através da obediência à lei de Deus. Porque se eu não pensar de acordo com a lei de Deus, se eu não falar de acordo com a lei de Deus, se eu não agir de acordo com a lei de Deus, Deus não vai se agradar de nada daquilo que eu faço, porque tudo aquilo que eu faço contraria aquilo que Ele ordena. Tudo aquilo que eu faço desonra os pensamentos dEle, desonra as ideias dEle, os sentimentos dEle, os planos e os desejos dEle. As nossas palavras, pensamentos e ações serão cada vez mais aceitáveis a Deus exatamente pela nossa progressão na santificação, que ocorre pela nossa obediência à sua lei, à lei de Deus. Porque então as nossas palavras, pensamentos e ações serão cada vez mais transformados segundo a própria palavra de Deus. O nosso alvo deve ser que as nossas palavras e os nossos pensamentos sejam iguais aos pensamentos e palavras de Deus. E quanto mais as nossas palavras e pensamentos forem iguais aos pensamentos e palavras de Deus, maior será a nossa confiança em Deus, maior será a nossa fé em Deus, maior será a nossa esperança na proteção e salvação que o nosso Deus e Pai nos propicia. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha. Rocha que se refere àquele lugar alto e firme no qual nós subimos para sermos protegidos. Rocha minha e Redentor meu, rocha minha e Salvador meu. Quanto mais as nossas palavras, pensamentos e ações forem governados por aquilo que Deus nos ordena na palavra, maior será a nossa confiança, fé e esperança na proteção e na salvação que o nosso Deus e Pai nos propicia. Quanto mais amarmos a Deus, por meio da nossa santificação, por meio da santificação das nossas ações, palavras e pensamentos, maior será a certeza e confiança que nós teremos no seu amor por nós e no seu cuidado por nós.
na sua bondade para conosco. Se esforce para conhecer a palavra de Deus. Porque como você vai honrar a palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus? Se esforce para conhecer os pensamentos de Deus, as suas ideias, os seus sentimentos, os seus planos, os seus desejos. E é fácil conhecer, porque você não precisa olhar para a natureza e interpretar a natureza para tentar entender Deus. Não. Tudo aquilo que você precisa saber de Deus está descrito de forma clara na palavra dele. Basta que você leia a palavra, basta que você estude a palavra, basta que você medite na palavra, basta que você se coloque debaixo da pregação da palavra dele. Se esforce para conhecer a palavra de Deus, se esforce para honrar e obedecer a palavra de Deus, para honrar e obedecer os pensamentos de Deus, as suas ideias, sentimentos, planos e desejos. E então você será beneficiado com a salvação que ele revelou na sua palavra. Beneficie-se da salvação de Deus revelada na Escritura, obedecendo-a na sua totalidade. Amar uma pessoa é honrar os seus pensamentos, as suas ideias, os seus sentimentos, os seus planos e desejos. Amar a Deus com tudo aquilo que nós somos e com tudo aquilo que nós temos significa honrar, acima de tudo e de todos, honrar os pensamentos de Deus, as ideias de Deus, os planos dele, os sentimentos dele, os desejos dele. Mas se você não consegue descobrir os pensamentos de Deus, como você os honrará? Porque a revelação natural de Deus, ela até nos revela a glória de Deus, ela até nos revela o poder e a sabedoria de Deus, mas apenas de uma forma muito limitada. Porque, como eu disse antes, se a Escritura não tivesse nos revelado, jamais saberíamos que o cuidado que Deus tem pela sua criação em nada se compara com o cuidado que Ele tem pelos seus filhos. Deleite-se na glória de Deus estampada na sua criação, sabendo que o Deus que criou e governa o universo também criou e governa o teu destino neste mundo e no mundo por vir. Sim, o nosso Deus, Ele tem todo o poder para cuidar das nossas vidas. Ele é sábio o suficiente e bondoso o bastante para nos salvar das nossas tribulações e providenciar tudo aquilo que nós precisamos. Ele é sábio o suficiente e bondoso o bastante para nos dar, junto com Cristo, todas as coisas boas que Ele mesmo criou e planejou desde a fundação do mundo. Mas não se contente em deleitar-se na glória de Deus demonstrada na criação. Vá além e beneficie-se da salvação que Ele revelou na sua palavra. Esforce-se para obedecer a sua palavra na inteireza dela, na totalidade dela. E Deus te recompensará com refrigério quando a tua alma estiver cansada, com sabedoria quando você não tiver ideia do que deve fazer, com alegria quando você estiver triste, com vitalidade quando você estiver fraco, com segurança eterna quando você estiver com medo do futuro e com uma vida justa quando você precisar ser santificado. E obedecendo dessa forma a palavra de Deus, você terá a certeza de que tudo aquilo que você pedir te será concedido. Mas lembre-se de pedir com insistência, com perseverança. Não é pedir agora e, não aconteceu, então desistir. Não, é pedir com insistência, com perseverança.
Exatamente como naquelas duas parábolas que Jesus contou em Lucas. Todo dia. Mesmo quando parece que nada está acontecendo. Mesmo quando parece que nada vai acontecer. Lembre-se que Deus move céus e terra por você, mas Ele faz isso de forma escondida. Essa foi a pregação da semana passada. Quando você ora a Deus com fé e com insistência, Ele move céus e terra para te salvar e para te abençoar, mas Ele faz isso de forma escondida. Ele faz isso em secreto, longe dos seus olhos, até o dia em que você verá que Ele faz todas as coisas perfeitas e belas no seu devido tempo. Se pela mesma fé que você confessa a Jesus, você se esforçar para honrar a palavra de Deus, obedecendo-a na sua totalidade, todas as coisas são tuas. Porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, todas as coisas são vossas e vós sois de Cristo e Cristo de Deus. 1 Coríntios 3, 21 até o 23. Tudo é teu. Isso pode parecer bom demais para ser verdade, mas tudo é teu. Você foi feito herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. É dito em Colossenses que todas as coisas que foram criadas para Jesus. Agora, se nós somos co-herdeiros com Cristo, tudo aquilo que pertence a Jesus pertence a nós, como Paulo escreveu aos Coríntios. Todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, todas as coisas são vossas. E vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é teu. Todas as coisas são tuas. Então seja insistente e perseverante com Deus em oração. Até que essas coisas se mostrem realidade nessa vida. Seja insistente e perseverante com Deus em oração, lutando com fé, mesmo em meio às lágrimas, mesmo em meio às dúvidas, mesmo em meio às incertezas, mesmo em meio às falhas da tua fé. A tua fé pode falhar em todas as áreas. A única área em que ela não pode falhar é na insistência e na perseverança. Porque a fé verdadeira não é uma fé perfeita. Não é uma fé que nunca falha, não é uma fé que nunca duvida. A fé verdadeira, por vezes, vai duvidar, vai falhar, vai se desesperar. O que ela nunca vai fazer é desistir. O que ela nunca vai fazer é parar no meio do caminho. Seja insistente, perseverante com Deus em oração, lutando com fé, mesmo em as lágrimas, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio ao desespero.
Seja insistente e perseverante com Deus, até que todas as coisas que você precisa e deseja se manifestem nessa vida. Deus recompensa a todos aqueles que o buscam com uma fé insistente e perseverante. Esforce-se para amar a Deus, honrando e obedecendo os seus pensamentos, honrando e obedecendo a sua palavra. E então a tua fé, a tua confiança serão renovados. Deleite-se na glória divina que foi por Deus estampada na criação. Mas mais do que isso, nessa noite o Espírito Santo também te ordena que você por toda a vida honre a palavra de Deus, obedecendo-a na sua totalidade. E o Espírito Santo não te ordena isso para o teu mal, o Espírito Santo te ordena isso para o teu bem. Ele te ordena isso para que você experimente já agora e então por toda a eternidade todos os benefícios da salvação que Deus revelou na sua palavra. Deleite-se na glória divina estampada na natureza e beneficie-se da salvação revelada na Escritura.